Terceira parte do terceiro capítulo de Charles Darwin, A Revolução da Evolução. A próxima etapa da missão de Beagle levou o navio à Argentina. As planícies batidas pelo vento e o litoral infecundo e lamacento eram menos pitorescos que as florestas brasileiras, mas tinham muito interesse para Darwin. Em um lugar chamado Ponta Alta, ao ver alguns ossos velhos encrustados em um monte de cascalho e argila, ele começou a cavar com uma picareta. Desenterrou fósseis extraordinários de criaturas desconhecidas pela ciência e extintas havia muito tempo. Preguiça e tatus gigantes, uma criatura parecida com um hipopótamo, chamada Toxodonte, um elefante sul-americano e outros. Darwin definiu as planícies argentinas como o vasto sepulcro desses quadrúpedes extintos. Percebeu que seus achados ajudariam os cientistas a formar um quadro de como era um mundo no passado remoto, quando as Américas fervilhavam com grandes monstros, supondo que as antas, preguiças, guanacos e tatus da América do Sul moderna descendessem das gigantescas criaturas do passado. Darwin começou a refletir sobre a relação entre as espécies. Constatou que a maravilhosa relação no mesmo continente entre mortos e vivos traria esclarecimentos sobre o modo como as espécies surgiam e se extinguiam. Darwin publicou este desenho de um esqueleto reconstituído do Megatherium, ou preguiça gigante, uma das muitas criaturas extintas que ele descobriu nas planícies da Argentina. Na tempestade, as correntes traiçoeiras e as inóspitas costas de rocha, gelo e florestas encharcadas pela chuva fazem da travessia ao redor da Terra do Fogo uma das mais difíceis do mundo. A vista dessa costa basta para fazer um homem de terra firme sonhar durante uma semana com naufrágios, perigos e morte. Darwin escreveu: o Beagle esteve nessas águas terríveis várias vezes, navegando pelo canal de Beagle, que fora assim batizado quando o navio lá estivera em uma viagem anterior. Ali Darwin salvou um grupo que estava fazendo uma incursão em terra firme, mergulhou em ondas imensas para impedir que seus barcos fossem arrastados para o mar e os homens ficassem isolados na praia. Fitzroy, em agradecimento, batizou de Monte Darwin um pico próximo, de 2.134 metros de altura. Em uma visita anterior à Terra do Fogo, Fitzroy trouxe para bordo 3 nativos fueguinos, batizados por ele York Minster, nome de uma catedral inglesa, Gemme Button, comprado por Fitzroy de sua mãe e pago com um botão grande, e Fuegia Basket, que gostava de carregar uma cesta. Fitzroy levara os fueguinos para Londres, onde haviam aprendido vários aspectos da vida civilizada, como o cristianismo, a agricultura e o uso das roupas e talheres. Agora o Beagle estava trazendo os 3 de volta à Terra do Fogo, juntamente com o jovem pregador da Sociedade Missionária da Igreja Anglicana, para difundir a civilização entre os fueguinos, cuja cultura era uma das menos avançadas do planeta, mas o experimento do capitão fracassou, lamentavelmente.
Os 3 fueguinos civilizados prontamente retornaram ao antigo modo de vida, e o jovem missionário exigiu ser levado de volta a bordo do Beagle. Fitzroy ofereceu-se para levar também Jamie Bolton, mas o fueguino quis ficar em sua terra. Quando finalmente o Beagle partiu da Terra do Fogo, Darwin viu o sinal de fumaça mandado por Jamie, um último e longo adeus, quando o navio seguia rumo ao mar aberto. O episódio dos fueguinos deu o que pensar a Darwin, que, como a maioria dos europeus de sua época considerava o modo de vida ocidental o mais avançado, ele refletiu que era um erro pensar que os selvagens deveriam ser civilizados da noite para o dia. Era preciso deixar que os fueguinos, os aborígenes da Austrália e outros povos indígenas seguissem seus próprios destinos, concluiu Darwin, porém prevendo com acerto que a marcha do colonialismo europeu e da economia moderna ameaçariam a sobrevivência desses povos. Em junho de 1834, o Beagle chegou à costa ocidental da América do Sul, onde passou mais de um ano. O principal interesse de Darwin durante essa etapa da jornada foi a geologia, um interesse estimulado pelo segundo volume dos Principles Geologiques de Lyell, que ele recebera pelo correio. De ferramenta em punho, Darwin estudou as formações rochosas dos Andes, uma das mais recentes e mais escarpadas cadeias montanhosas da Terra. Fascinou-se com uma floresta de árvores petrificadas e com um lento de conchas fósseis 3.600 metros acima do nível do mar. Ele também viu explosões vulcânicas e sobreviveu a um terremoto. Impressionado com essas provas gritantes de que a superfície terrestre sofre constante mudança e deslocamento, Darwin concluiu que as condições físicas da vida são instáveis e imutáveis. Suas observações geológicas, aliadas às reflexões sobre as espécies fósseis que ele encontrara, semelhantes com, mas não iguais às criaturas vivas, ajudaram a concluir que a própria vida é instável, eternamente mudando em resposta às alterações do meio. O levantamento da costa sul-americana foi a principal missão de Beagle. Depois de concluí-la, o navio esteve nas ilhas Galápagos por um mês. E em outubro de 1835, seguiu rumo oeste para a longa viagem de retorno. O Beagle passou por Tahiti, Nova Zelândia, Austrália e várias ilhas menores nessa viagem de volta, mas foram estadas breves, com menos oportunidades para exploração sistemática, como a de Darwin tivera na América do Sul. Ainda assim, Darwin usou bem o tempo, examinando recifes de coral e lagunas nos oceanos Pacífico e Índico, observando 2 ornitorrincos que brincavam em um rio australiano, acolhendo amostras de encostas vulcânicas na ilha Ascensão, no Atlântico, e perambulando nos arredores da tumba de Napoleão, na solitária ilha de Santa Helena. A viagem àquela altura durara mais do que qualquer uma prevista,
E Darwin e seus companheiros de bordo estavam ansiosos para voltar para casa, mas consternados ouviram Fitzroy anunciar que o Bingley precisava completar uma série de mensurações astronômicas ao redor do mundo, e por isso ainda cruzaria o Atlântico e faria uma última parada no Brasil, antes de voltar à Inglaterra. Quando soube dessa demora, Darwin, irritado, escreveu a sua irmã Susan: Detesto, abomino o mar e todos os navios que nele navegam. Mas o navio passou apenas alguns dias no Brasil, antes de zarpar rumo à Inglaterra. Finalmente, como escreveu Darwin, em 2 de outubro, chegam à costa da Inglaterra e em Falmouth deixei o Bingley, depois de ter vivido a bordo desse bom naviozinho por quase 5 anos. E assim acaba o 3º capítulo. 5 anos, viu? No navio Bingley.